Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 17 e nós vamos falar sobre os transformadores. O que seria um transformador? Ele é um dispositivo utilizado para o quê? Para modificar o nível de tensão ou corrente. E ele mantém a sua potência praticamente constante, né? Porque sempre tem algumas perdas aí, né? Mas a ideia é que a mesma potência que entra é a mesma que sai. Ali eu coloquei dois tipos, né? Tem a primeira imagem é um transformador que a gente usa mais em casa, principalmente para converter de 110 para 220, né? E ali no segundo caso é um transformador maior, né, que a gente encontra aí na rede de distribuição elétrica. Então, basicamente, como que funciona um transformador? Ele vai ter um núcleo de ferro e ele vai ter duas bobinas enroladas lá, tá? O que a gente fala do enrolamento primário e o secundário. O primário é onde entra a corrente, né? Então você vai ligar ele em algum lugar, tá? Esse daqui é um princípio de funcionamento de um transformador de corrente alternada, tá? Ele só funciona corrente alternada. Bom, então vamos entender como é que funciona. A corrente elétrica ela entra ali na primeira bobina e aí vocês sabem, quando tem ali uma corrente elétrica, vai produzir um campo magnético. Lembrando que essa corrente, ela é o que? Ela é alternada, então esse campo magnético vai ficar alternando. Lembra lá da alteração do fluxo magnético? Então o que vai acontecer? Aquela corrente elétrica vai passar ali pelo aquele metal ali, né? E ela vai ficar alternando o fluxo, né? E toda vez que a gente tem essa variação do fluxo magnético, o que acontece? A gente gera uma corrente elétrica. Sim. Então, entre uma corrente elétrica de um lado, aí ela passa pelaquela bobina ali que gera um campo magnético. Esse campo magnético fica oscilando porque a corrente é alternada e essa oscilação gera uma tensão ali na segunda bobina. Aí você vai falar assim: ah, mas para que eu vou usar isso? Para que isso vai servir? Ele vai servir por quê? Porque dependendo do número de voltas que você colocar nessa bobina, aí você vai conseguir controlar a tensão e a corrente. Então você consegue que entre uma tensão e saia outra tensão. E como que a gente faz isso? Dá para a gente calcular quanto que vai entrar, quanto que vai sair? Sim. Lá na última aula sobre solenoides, a gente falou que ali o campo magnético ele depende do número de voltas. Então, a tensão vai ser isso. Se a gente tem um número de voltas maior, a tensão é maior. E o contrário também acontece, né? Se a gente diminui o número de voltas, aí a gente diminui a tensão também. Falando isso matematicamente, a gente pode colocar essa regrinha aí, né? Que a tensão do primeiro é igual ao número de voltas do primeiro, né? E ali dividido, né? Ali a tensão do segundo dividido pelo número de voltas do segundo. Então aqui no caso é proporcional. A tensão ela é proporcional ao número de voltas. Quanto maior for o número de voltas, maior vai ser a tensão. Vamos ver um exemplo? Bom, aqui ele fala o seguinte: a tensão elétrica fornecida pelas empresas energéticas em alguns estados do Brasil é 220 volts. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensão bem inferiores e já possuem transformadores integrados. Supondo que o aparelho funcione com a tensão elétrica de 110 volts e possua um transformador integrado com 1000 espiras no enrolamento primário, quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário? Bom, vamos lá fazer a conta então. Primeira coisa, né, só lembrando ali, né, que a tensão de entrada dividido pela tensão de saída é igual o número ali de voltas na primeira bobina pela segunda bobina. Aqui eu só vou substituir, né, os dados que eu tenho. Eu tenho que a tensão que entra é 220, a que sai é 110, que é a que ele vai usar. E eu tenho que a primeira bobina, né, a bobina que entra, ela tem 1000 voltas. E aí eu quero saber quanto que tem a segunda bobina. Aqui eu só fiz aqui uma regrinha de 3, né, bem básico ali. Peguei ali o 220 vezes o N2. E ali do outro lado ficou 110 e vezes o 1000, né. Bom, aqui eu só dei uma simplificada, tá? Para a conta não ficar muito grande, eu cortei os zeros, né? Ali do 220 eu cortei um zero ali, e aí eu cortei um zero lá do outro lado também do 110, né? Aí ficou, para a conta ficar mais fácil. Bom, então, N2 vezes 22 agora, né? Que eu cortei o zero, é igual a ali 1000 vezes 11, né? Então dá 11.000. E aí a última coisa que eu vou fazer é isolar o N2, né? Que é o que eu quero saber, o número de voltas da segunda bobina. Do outro lado ficou 11.000 ainda, eu só vou passar aquele 22 que estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo. E aí, se você for fazer a conta, né, 11.000 dividido por 22 dá 500.
Se você usar a lógica, você também já chegaria a esse resultado. Se eu tenho uma tensão que é 220 com 1000 voltas, se eu quero 110, é só eu colocar metade, que é 500 voltas. Ainda tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Lembra que eu falei que esse transformador, ele também pode modificar a corrente elétrica? E como é que funciona a corrente elétrica, né? O que vocês acham? Ela vai aumentar, vai diminuir? Vamos dar uma olhadinha agora, pensar um pouquinho a respeito disso. Lembrando que um transformador ideal, a mesma potência que entra é a mesma que sai, tá? Essa que é a ideia dele, né? Ele não quer perder potência. E também recordando com vocês que o quê? Que a potência é a corrente vezes a tensão. Agora vamos pensar um pouquinho. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Imagina que eu tenho lá uma potência de 100 watts e com 100 voltas e eu tenho uma tensão de 10 volts e uma corrente de 10 amperes. Então 10 vezes 10 dá 100. Então a corrente vezes a tensão dá a potência ali. Beleza, certo? Aí agora, imagine assim, a mesma potência que entra é a que sai, né? Então também tem que sair, né, 100 watts, certo? Aí vamos imaginar que eu vou pegar e vou colocar 200 voltas. Se eu dobrei ali o número de voltas, a tensão também dobra, certo? Então se era 10, a tensão acaba virando 20 volts. Só que no final ainda tem que dar 100 watts a potência. Então, para 20 vezes quanto que vai dar 100? Agora é 20 vezes 5, né? Então, o que aconteceu? A corrente, ela caiu pela metade. Então, se a tensão aumenta, a corrente tem que diminuir para a potência manter estável. Então, aqui basicamente essa daqui que é a fórmula, né, que representa isso. Então, aqui nesse caso é inversamente proporcional, tá? Por isso que aqui na fórmula você pode perceber que a corrente do segundo dividido pela corrente do primeiro é igual ao número de voltas do primeiro dividido pelo número de voltas do segundo. Aqui no caso da corrente é invertido. A tensão é direto mesmo, a tensão, né, é você só fazer a conta ali direto. Agora, na corrente, vocês têm que inverter aí. Então, se você aumenta o número de voltas, você diminui a corrente elétrica. Vamos ver um exemplo? Aqui ele fala assim, a corrente elétrica que passa pelo enrolamento primário de um transformador, que tem 200 espiras, é 15 amperes. Calcule a corrente do enrolamento do transformador sabendo que ele possui 100 espiras. Primeira coisa ali a fórmula, né? A corrente do segundo dividido pela do primeiro é igual ao número de voltas do primeiro dividido pelo número de voltas do segundo. Aí eu coloquei aqui os valores, né? A corrente que entra é 15 amperes. Aqui ele fala, olha o detalhe interessante, o primário tem 200 espiras, então o N1 é 200. E a que sai, o secundário, tem 100 espiras. E aí aquela regrinha de 3 também, né, de novo. Então a corrente que sai vezes 100 é igual a 200 vezes 15 ali. Aqui eu também cortei os zeros, tá, para ficar mais fácil a conta. Então eu cortei 2 zeros, no caso desse daqui daria para fazer isso. Então ali o 100 virou 1 e ali o 200 virou 2, né, fica bem mais fácil a conta. Uma vezes a corrente vai ser a corrente mesmo, né? E do outro lado, 2 vezes 15 dá 30. Então, do outro lado ficou 30 amperes. Ou seja, aqui o que aconteceu? Eu tinha 200 espiras e eu passei para 100 espiras. Então, eu diminuí o número de espiras. Se eu diminuir as espiras para metade, então o que aconteceu com a corrente? Ela aumentou o dobro. Ela é inversamente proporcional. Bom, essa foi a aula sobre os transformadores, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!